Amém, glória a Deus. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. É com grande prazer que estou aqui mais uma vez para compartilhar algo da palavra de Deus para as nossas vidas. E eu gostaria de compartilhar hoje um texto bem conhecido e muito rico, muito revelador da parte de Deus, que é o Salmo 23, onde a palavra diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Aleluia, que palavra abençoada, não é, irmão? Como é maravilhoso nós termos essa certeza no nosso coração. E é justamente essa a primeira reflexão que eu observo ao meditar aqui nesta palavra. Porque aqui nesse salmo, quando nós lemos e meditamos nessa palavra, a gente percebe, nós não enxergamos Deus falando isso para o salmista nesse momento. Por mais que nós saibamos que na palavra nós sabemos que Deus nos diz que Ele é o bom pastor, aquele que dá vida pela ovelha, mas o que eu destaco aqui nesse texto é que há uma certeza no coração do salmista. O salmista, ele decidiu colocar algo no seu coração, ele decidiu ter uma certeza na sua vida. E essa certeza ele expressa através de palavras. Essa certeza ele expressa através desse poema, dessa declaração que ele deixou registrada aqui no livro de Salmos. Ou seja, ele tem uma certeza no seu coração, a certeza de que o Senhor é o meu pastor e por isso nada me faltará. O que é interessante é que ele afirma que nada lhe faltará não é porque Deus vai prover tudo que for necessário na vida dele, não. É que o próprio Deus é a provisão de tudo que é necessário na vida dele. Em algumas versões, inclusive, essa passagem, na verdade, ela já apresenta uma causa e consequência. O Senhor é o meu pastor, portanto, de nada tenho falta. Eu não tenho falta de nada, por quê? Porque eu já tenho tudo, porque eu já tenho a Deus, porque eu já tenho o Senhor como o meu pastor. Quando nós afirmamos e quando o salmista declara que nada me faltará, nós percebemos aqui que ele não está dizendo que ele não vai passar por dificuldades, porque logo mais à frente ele afirma que pode inclusive passar por um vale da sombra da morte, ou seja, ele pode se encontrar em uma situação desagradável, em uma situação de angústia, em uma situação que ninguém quer passar. Ele fala inclusive que pode estar nessa situação. Então, quando ele afirma aqui no início que nada lhe faltará, é porque ele já possui tudo. E tudo nas nossas vidas, tudo na minha vida, tudo na sua vida, tem que ser Jesus Cristo. Por isso que Jesus ele fala certa vez na palavra, ele diz: aquele que não nega a si mesmo, não toma a sua cruz, e não é digno de ser meu discípulo. Ou seja, se Jesus não for o nosso tudo, a ponto de negarmos a nós mesmos, a ponto de tomar a nossa cruz e segui-lo, então para ele não serve como discípulo. Não dá para ser discípulo de Jesus com meia entrega, com 90% de entrega, não. Com ele ou é 100% ou é nada. Jesus certa vez ele disse: aquele que comigo não ajunta, espalha. Então é assim que funciona para Deus. Ou nós nos entregamos por inteiro, ou nós vamos enganar a nós mesmos.
Quando o salmista ele declara que nada lhe faltará, é porque ele já possuía tudo. E o tudo dele se resumia em uma só palavra: Deus, o Senhor. Esse que ele tinha na vida dele como pastor, esse que ele confiava, esse que ele declara aqui que me faz deitar em pastos verdes, me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. Aqui nessa passagem ele fala que confia no seu pastor. Confia que o seu pastor vai lhe trazer a provisão diária, a provisão necessária, a provisão que vai fazer com que ele tenha a sua vida mantida na terra. Porque para uma ovelha, talvez não haja uma maior necessidade do que alimento e água e bebida. E aqui a palavra diz que é o pastor quem vai conduzir, é o pastor quem conduz a ovelha ao local de pastagens verdejantes. É o pastor que conduz a ovelha ao lugar de águas tranquilas. E essa é uma segunda reflexão que nós podemos fazer aqui neste momento. Onde é que o nosso pastor tem nos conduzido? Porque às vezes nós abrimos a boca e declaramos assim como o salmista: o Senhor é o meu pastor. Mas será que nós estamos nos deixando ser conduzidos por Ele? Será que nós estamos nos deixando ser conduzidos pela palavra de Deus? Por mais que em um primeiro momento nós não venhamos entender, por mais que em um primeiro momento você não venha compreender, mas que acima da nossa compreensão, que acima do nosso entendimento, que haja obediência. Obediência acima de tudo, porque em um primeiro momento nós não vamos entender. Jesus fez coisas que pela compreensão humana era complicado de se aceitar. Jesus disse coisas que a mente humana não conseguia assimilar. Em uma certa vez, lá no livro de João, ele falando que aquele que não comesse da sua carne, não bebesse do seu sangue, não teria parte com ele. Muitos discípulos, a palavra fala que o abandonaram naquele momento, porque não entenderam, acharam aquela palavra muito dura, muito pesada, e simplesmente o deixaram. Jesus, certa vez, ele ao praticar uma ação com os discípulos, ele fala: olha, agora vocês não entendem. Só que mais adiante, mais à frente, vocês entenderão. Havia coisas que aconteciam no meio dos discípulos que naquele momento eles não entendiam, não compreendiam. Mas acima de tudo eles criam e permaneciam ao lado do Mestre. Em obediência, em submissão. E que eu e você sejamos assim também. Que venhamos nos deixar sermos conduzidos, porque é interessante, porque nessa visualização dessa cena de um pastor com a sua ovelha, nós percebemos aqui que o mesmo pastor que levou a ovelha a pastos verdejantes, a águas tranquilas, foi o mesmo pastor que conduziu essa ovelha ao vale da sombra da morte. Porque o pastor que guiava a ovelha pelo caminho, pelo trajeto. Então o mesmo pastor que te conduz a pastos verdejantes, certa vez pode ser que seja necessário que ele te conduza por um caminho escuro, por um caminho tenebroso, porque talvez o destino, aquele caminho é necessário para que se alcance um determinado destino. Mas não importa onde nós estivermos, que seja em pastos verdejantes, que sejam em águas tranquilas, que o mais importante nas nossas vidas seja com quem nós estamos. Porque Jesus Cristo, Ele é o bom pastor, aquele que dá a vida pela ovelha. Aquele que deu a vida por mim e por você. Que nós possamos confiar nele e deixar Ele nos alimentar. O alimento que o Senhor deseja nos dar dia após dia é a sua palavra. Porque Ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele quer nos alimentar com a sua palavra. Ele quer nos alimentar com aquilo que sai da sua boca. Ele quer nos dar de beber da água viva. E a água viva é o próprio Jesus Cristo. Uma situação interessante para uma ovelha, é fundamental que ela encontre águas tranquilas. Porque nós sabemos que a ovelha, ela tem o corpo coberto de lã. E nós sabemos que a lã, quando ela molha, ela fica muito mais pesada do que quando ela está seca.
Então, dependendo da situação, se a ovelha, movida pela sede, se ela for beber água em um riacho e aquelas águas estão muito agitadas, a ovelha, nesse simples gesto de beber água, ela corre perigo de vida. Porque pode ser que ela se aproxime muito da água e de repente aquela água agitada comece a molhar a própria ovelha e daqui a pouco ela não vai mais sustentar o peso do seu próprio corpo. E pode ser que ela caia na água e se ela cair naquela água, ela não vai conseguir mais sair. Porque quando a lã fica encharcada, o peso daquela lã aumenta grandiosamente. Então, daí a importância das águas tranquilas. Uma água que não vai nos apresentar perigo. É isso que Deus tem para nós. Uma vida de descanso não significa uma vida sem problemas, não. Porque mesmo no meio da adversidade, se estivermos em Cristo, podemos descansar nele. Se estivermos no vale da sombra da morte, não importa. O salmista ele fala, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, meu irmão, que você fique com essa palavra nesse dia. Ele está com você. Então deixa ele te guiar. Deixa ele ser o seu pastor. O pastor é aquele que conduz os caminhos da ovelha. O pastor é aquele que chama e a ovelha se aproxima. Às vezes o nosso pastor tem nos chamado, mas nós temos sido ovelhas rebeldes. Temos estado distante da voz do nosso mestre. Que você não seja uma ovelha rebelde, porque a ovelha rebelde ela é vulnerável. Que você seja uma ovelha fiel e obediente, para quando o seu pastor te chamar, você ouvir a voz dele e você se aproximar e deixar ele te conduzir, seja para pastos verdejantes, seja para águas tranquilas e também seja por vales da sombra da morte, não importa. O que importa é quem está com você. E Jesus Cristo, ele está com você. Ele diz na palavra, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então tenha certeza disso. Ele cuida de cada um de nós. Jesus Cristo cuida de cada um de nós. E eu quero te convidar a louvar uma canção que fala justamente a respeito disso. Ele cuida de nós, não importa se uma porta se fechou, outra vai se abrir, porque Ele cuida, Ele nos conduz. Aleluias. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim, Ele cuida de você. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo
a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém, glória a Deus, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.